E, doutora Franciele, eu inicio pelo último debate que o Renan finalizou, que é a intercambialidade. Entre a primeira nota que foi divulgada, a primeira nota foi no dia 14, né? E a segunda nota no dia 15, não é isso? Nós temos uma primeira, essa que foi recomendando, no dia 14, e no dia 15 foi publicada a segunda nota, já suspendendo essa recomendação. Eu pergunto à senhora, nesse período, que na verdade nós temos aí 5 dias, foi feito algum estudo, foi feita alguma apuração do impacto que levou esses 5 dias acerca dessa mudança da nota? Eu tenho aqui os resultados, eu vou só providenciar, tá, senadora? E aí eu vou juntar aqui acerca desses resultados que foram apresentados e, ao mesmo tempo, as medidas que foram tomadas pelo Ministério da Saúde referente a esse período, né, de vigência dessa primeira nota que deu exatamente aí os 5 dias. E, ao mesmo tempo, doutora, já que a senhora ainda está procurando documentação, se a senhora também, se a sua pasta, o próprio Ministério da Saúde, sentiu, por exemplo, alguma queda na adesão da imunização por parte das parturientes, se houve alguma queda de redução, se ficou mantida no mesmo nível, enfim. Qual a informação que a senhora tem do ponto de vista de estudo a partir da divulgação dessa nota técnica? Vou começar da última, tá, senadora. Obrigada pelos questionamentos. Não temos um estudo se houve uma redução na adesão da gestante. Em relação à avaliação dos dados, então a nota ela foi divulgada no dia 14, né? No dia 15, isso, a gente já pediu para retirar ela. Eu já comuniquei aos coordenadores estaduais para que a gente ia rediscutir a nota. A nova nota saiu no dia 19, né? Então, ocorreram 3 casos antes da emissão da nota. Ocorreram 3 casos já antes da emissão da nota. 3 casos. Um caso ocorreu no dia 18 de maio. 3 casos da intercambialidade. 3 casos. Ou seja, mesmo... Vamos lá, para a gente ter uma comunicação e as gestantes não ficarem com dúvidas e com medo. Certo. Tiveram 70 casos de intercambialidade. Mesmo sem a orientação e protocolo do Ministério da Saúde. Vamos lá, eu já vou passar as datas. Deixa eu começar do geral para entender. Nós temos 70 casos de intercambialidade. Começou com uma vacina, completou com a outra vacina. Antes da nota, nós temos 3 casos até o dia 14 de maio. Do dia 14 de maio até o dia 19 de maio, nós temos 2. A partir do dia 19 de maio, nós temos 65. Só que nós temos notificado no banco de dados apenas uma gestante como erro de imunização, que a gente orientava na questão da intercambialidade, até que não saia nova orientação e ainda orienta. Erro de imunização e ela não teve evento adverso. Então, do que está registrado, não se teve nenhum óbito. Eu pergunto, a senhora colocou que foram 65 casos depois do dia 19. Só do ponto de vista aqui de informação, essa nota do dia 14, ela foi retirada totalmente do ar? Então, senador, é isso que eu precisaria confirmar, porque eu comuniquei os coordenadores estaduais, mas eu já vou ver com a minha comunicação se ela foi retirada no dia 15. Mas eu tinha comunicado os coordenadores, eu enviei para os coordenadores estaduais. Na sequência, isso na sexta-noite. No sábado, quando de manhã a assessoria de comunicação já pediu que a gente rediscutisse a nota, que o ministro tinha pedido, porque ele estava em agenda, a gente rediscutiu e eu já pedi imediatamente para retirar, né? Mas eu não cuido de quem sobe para o site, então eu tenho que confirmar essa informação para te falar a verdade, tá? Porque eu percebo, doutora Franciele, no Ministério da Saúde, existem até hoje, por exemplo, algumas notas no Ministério da Saúde fazendo a orientação, por exemplo, da hidroxicloroquina, que não tem, na verdade, eficácia, e há recomendações de órgãos internacionais e nacionais. Aí o que o Ministério faz? O Ministério apresenta uma nova. Ela apresenta uma nova, mas a outra está lá.
Então, se você entra no site, você lê a nota anterior, ela é como se fosse atual, como se fosse verdade. Então, essa informação é importante a gente saber, porque aumentou muito os casos. A senhora colocou 3 casos, depois 2 casos, e depois 65 casos, depois que a senhora já havia publicado uma nova nota. Ou seja, até recomendo à presidenta da CPI que faça uma recomendação nessa linha para o Ministério. Você tem uma informação lá que é errada ou ela está suplantada por uma nova decisão da ciência e ela continua lá como se fosse atual. A nota foi tirada, não tem a nota no site, já não confirmei. Não tem, foi retirada. Ela foi retirada. Mas, naturalmente, ela deveria estar nos estados. Sim, né, mas ela tem no site a retificada, tá? Então, hoje, no site está a retificada, certo. Que é fazer a gestação, que é para fazer, completar o esquema até 45 dias, completar o esquema 45 dias depois do parto. Mas já está se discutindo, e eu não sou mais a coordenadora, mas já foi feita uma nota técnica essa semana, que está para assinatura, para fazer a intercambiabilidade. A senhora acha que caiu alguma coisa no ponto de vista de dados no geral, acerca da imunização? Vocês têm algum dado nesse sentido? Teve algum impacto? Não tem. Não teve impacto ou não tem estudo? Não tem estudo. Não tenho essa informação para lhe passar. Aliás, o governo está muito escasso, né, de estudos. Doutora Franciele, o ex-ministro Ernesto Araújo, ele esteve aqui na CPI e, quando ele esteve aqui, ele conversou acerca da adesão do Brasil ao instrumento de acesso global de vacinas pela COVAX Facility. Ele colocou que, naquele momento, houve uma apresentação de 2 propostas para aquisição de vacinas. Uma no percentual de 10%, uma reserva de vacina para até 50%, e uma outra por outros percentuais menores do que 50%. E o Brasil teria feito a opção de buscar apenas 10% da vacina. Fala do ministro aqui na CPI. Foi uma decisão do Ministério da Saúde dentro de sua estratégia de vacinação. A senhora foi ouvida sobre essa estratégia? Eu recebi o contrato já fechado com 10%. Ou seja, a senhora não opinou em nada nesse sentido. Nós fizemos uma nota técnica inicial da COVAX com o mesmo teor da nota técnica que nós fizemos para a AstraZeneca, apontando que tinha necessidade de vacinar dentro dos cenários ou 55% da população até 95%, no cenário de incerteza. Depois veio o contrato fechado para que a gente se manifestasse por uma nota técnica qual seria o grupo a ser atendido com aquele 10%. Então, o Programa Nacional de Imunizações não participou da questão da escolha do percentual que tinha no mecanismo COVAX. A primeira nota nós emitimos com o quantitativo de população que a gente precisaria vacinar para ter ou o controle da transmissão ou vacinar os grupos prioritários num cenário de escassez de vacina. A senhora era ouvida, doutora Franciele, não especificamente para esse ponto que eu acabo de citar, no caso da Covaxin, mas em relação, da Covax Facility, que era o consórcio, mas em relação a todo o processo, por exemplo, de estratégia de vacinação. A senhora era ouvida pelo Ministério para estar trabalhando, inclusive, acerca da chegada dessas novas vacinas no Brasil? Eu emitia nota técnica, o contrato chegava e eu emitia nota técnica sempre favorável, desde que tivesse o aval da Anvisa. A senhora falou numa entrevista à Folha de São Paulo, quando a senhora chegou aqui, a senhora disse assim, olha, eu saí por uma questão pessoal, né? E aí citou, por exemplo, a politização, enfim, que se deu em relação ao enfrentamento da pandemia. E na matéria a senhora diz o seguinte: qualquer programa de vacinação no mundo, para ter sucesso, precisa de vacinação e comunicação. Eu nunca tive nenhum dos dois. Solicitei diversas vezes uma comunicação em relação às ações de vacinação e pouquíssimas vezes fui atendida. A senhora não era recebida com frequência pelo ministro, por exemplo, para tratar sobre essas estratégias? Eu vou relembrar aqui, senadora Lisiane, a hierarquia
a que a minha coordenação é submetida. Eu sou da coordenação geral, eu era, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, que está vinculado ao Departamento de Imunização, que está vinculado à Secretaria de Vigilância em Saúde, que está vinculado à Secretaria Executiva e o Ministro da Saúde. Entendi. Então, eu sou dessa hierarquia, eu sou o menor escalão. A minha solicitação de comunicação era sempre com o nosso núcleo de comunicação, onde eu tinha uma boa relação, muitas vezes de forma verbal. E o nosso núcleo, sempre as respostas que o nosso núcleo dava era que tinha conversado com a assessoria de comunicação, mas que não conseguia esse acesso. Eu gostaria de ter ido falar na mídia várias vezes sobre o programa de vacinação, as ações que estavam sendo realizadas, os grupos prioritários, para a gente poder ter uma comunicação efetiva. Então, eu fazia essa comunicação com os coordenadores estaduais, que é o que eu mais tinha acesso. E tenha certeza, como nós gostaríamos de ter lhe ouvido acerca dessas estratégias. Faltou, de fato, muita comunicação no Brasil, como falta, né? Muita comunicação. A senhora falou dos grupos prioritários, critérios que foram estabelecidos. Houve, naquele momento, um episódio da reunião com a Secretaria Executiva em dezembro, que falava acerca da mudança da previsão de vacinação para a população privada de liberdade. Houve um debate, na verdade, naquele momento. A senhora teve, na apresentação de uma estratégia de grupos prioritários, em outros momentos também mudança de estratégia por parte do próprio Ministério, da cúpula maior do Ministério da Saúde? Em relação aos grupos prioritários, a gente definiu um objetivo, que era, primeiro, a manutenção da força de trabalho do setor saúde, redução de complicação e óbito, e, na sequência, a manutenção do funcionamento dos serviços essenciais. E nós colocamos também populações vulneráveis. Uma das populações vulneráveis era a população privada de liberdade. E eu explico aqui por quê. É uma população que tem uma prevalência maior de doenças infecciosas, as condições presidiárias são muito inadequadas, certo. As medidas não farmacológicas são difíceis de serem executadas. Então, nós orientamos que a população privada de liberdade, quando eu digo, eu quero que vocês entendam que essa decisão, ela sempre foi compartilhada, certo. Com a Câmara Técnica, com os especialistas, com quem entende de fato do tema. Entendi. Doutora, porque meu tempo está... Eu tenho só mais um minuto e pouco. Eu queria juntar mais uma pergunta. A senhora pode só reduzir rapidão para eu poder ganhar tempo, porque meu presidente já disse que não vai dar nenhuma tolerância mais. Pode concluir. Pronto. Aí eu fui para uma reunião para discussão da versão final do plano, que saiu a primeira versão oficial em 16 de dezembro. Eu fui para uma reunião e foi me solicitado que retirasse a população privada de liberdade. E eu me neguei a retirar numa reunião onde tinha algumas pessoas. Eu não vou saber citar o nome de todas as pessoas, mas tinham algumas pessoas participando, e eu falei, olha, se vocês quiserem tirar a população privada de liberdade, vocês vão tirar sem o aval do programa. Vocês vão fazer uma cópia agora do plano, vão ficar com essa cópia, certo. E eu vou levar a minha cópia de volta e vou emitir um SEI com a população privada de liberdade. Agora, a Secretaria Executiva tinha a autonomia se quisesse tirar, eles são superiores a mim, mas pelo Programa Nacional de Imunizações não sairia. Muito obrigada, doutora. Para finalizar aqui, pegando essa minha reta final de tempo, doutora Franciele, quando a senhora... Eu fico muito feliz quando eu vejo a sua disposição pela defesa incondicional, por exemplo, das campanhas de vacinação. Eu mesma aqui em várias audiências, eu lembrava isso. Eu nasci, doutora Graciele, no interior do estado do Maranhão, e a falta de uma vacina significava a vida dessas pessoas, né? E eu sempre vi as campanhas de vacinação. Na nossa infância lá, a gente ia lá, tem hoje até os memes com aquelas, meio que uma pistola no braço, enfim. Então, havia lá sempre as campanhas de vacinação, e eu vi isso claramente, a falta dessa campanha. A senhora sentiu muita dificuldade? Qual a dificuldade que a senhora sentia em relação ao ministro, por exemplo, para colocar em prática essas campanhas? Porque a gente não viu campanha de vacinação na maior pandemia que nós já vivemos nessa geração. O meu contato não era com o ministro diretamente, né? A senhora já sentou em algum momento, em alguma reunião com o presidente da República? Não, nunca conversei com o presidente da República.
E a senhora, portanto, o ministro não seguia, ou pelo menos quem estava no escalão superior à senhora fez um rito aí em relação a campanhas de vacinação? Em relação à comunicação, eu conversava com o nosso núcleo de comunicação, que era o meu acesso direto. A senhora tinha dificuldades? O núcleo de comunicação levava para a assessoria de comunicação. Doutora, a gente percebeu muita fake news nesse período de pandemia, né? Associado a fake news, uma campanha deliberada, protagonizada pelo próprio presidente da República, do não uso de máscara, da aglomeração. A gente via lá a presença dele clara, não é? Em várias manifestações e aglomerações. Como é que a senhora via tudo isso, doutora? Isso é público, né? Todo mundo via isso. E aí eu repito aqui que um programa de vacinação, para ter sucesso, precisa de comunicação. E nesse momento nós não temos uma vacina 100% eficaz. Nós estamos ainda com circulação importante do vírus no país e é importante então que a gente continue utilizando as medidas não farmacológicas. Isso é de extrema importância. Qualquer pessoa que faça isso numa direção contrária, eu acredito, minha opinião pessoal, que possa trazer prejuízos.